sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema da segunda meditação do recolhimento do mês de novembro, mês em que celebramos no começo todos os fiéis defuntos, mês que estamos nos exercitando na comunhão no santo, rezando mais intensamente pelas almas do purgatório. O tema é a visão cristã da morte. E ao ler o título sobre o qual eu devia pregar, pensei que a visão cristã da morte só pode ser entendida a partir da visão da morte de Cristo. Uma realidade que nós contemplamos todos os anos, especialmente na Sexta-feira Santa. E para as pessoas que rezam o terço, contemplamos ao rezarmos os mistérios dolorosos do Santo Rosário, normalmente nas terças e sexta-feiras de todo ano. E eu proponho nessa meditação que contemplemos o quinto mistério doloroso do Santo Rosário, a morte de Cristo na cruz. Proponho algo a mais, que observemos a cena da morte de Cristo a partir da perspectiva de Nossa Senhora. São José Maria quem nos ensinou, nos indicava entrar na cena ou nos mistérios da vida do Senhor como um personagem a mais, imaginar os sentimentos desse personagem. E ao observarmos a cena da morte de Cristo na perspectiva de Maria, vemos claramente que no Calvário, aos pés da cruz, sua mãe, Santíssima, sofre como nunca. É muito duro, extremamente duro, ver Jesus, o Filho de Deus vivo, o seu Filho, puro, inocente, santíssimo, ser morto como um dos piores criminosos, vítima de uma pena de morte. Todos os acontecimentos que envolvem a morte de Cristo são vistos com outros olhos por Maria. Por exemplo, a inscrição que pretende ridicularizar Jesus, que estava sobre a cabeça dele em várias línguas, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Para Maria é a mais pura verdade. E assim é visto por ela, Jesus é o rei dos judeus, é o rei do universo, aquele que reinará para sempre, como ela ouviu do arcanjo Gabriel, e o seu reino não terá fim. Quando o injuriam, Nossa Senhora perdoa os homens, junto com Jesus, que dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Podemos imaginar, como está no Evangelho, que Maria pensaria: isso, meu filho, perdoa a todos. Para isso viestes ao mundo, para trazer o perdão de Deus, e se morre é para nos perdoar dos pecados, para nos redimir, para nos conduzir ao seu reino, onde viveremos para sempre. E quando lhe dizem, se és o rei de Israel, que desça agora da cruz, um desafio, Maria sabia que Jesus não ia descer da cruz. Tinha escolhido livremente dar a vida por nós para mostrar até onde chegava o seu amor. Maria poderia pedir para Jesus descer da cruz, talvez Jesus descesse se sua mãe pedisse, mas nunca pediria, porque Maria sabia que essa era a vontade do Pai.
E Maria sempre quis fazer a vontade do Pai. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Era a hora esperada por Jesus, que ele já tinha anunciado, que ele desejava que chegasse a sua hora de ir para o Pai, de redimir os homens. Mas como tudo aquilo era doloroso para Nossa Senhora, consolou um pouco Maria, um pouco, a intervenção de Dimas, o bom ladrão, que sai em defesa de Cristo, enquanto a grande maioria o insulta. E aquele homem diz: este não fez mal algum. Depois dirige a Jesus um pedido humilde, cheio de fé: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Nossa Senhora ouve com agrado a resposta misericordiosa de Jesus para aquele homem que se converte no fim da vida. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Maria reafirma sua fé no reino de Cristo, na vida eterna, ela que nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, mas agora fica mais claro que nunca, que Deus estará no seu reino. E de repente Jesus volta a olhar para sua mãe, e depois para o discípulo a quem ama, e diz a sua mãe: mulher, aí tens o teu filho. E quanto custou para o Senhor pronunciar essas palavras no fim da vida? Depois disse ao discípulo: aí tens a tua mãe. E Maria compreende que Jesus não quer que ela fique só, mas é muito mais do que isso. Não estava dando a sua mãe a São João, nem pedindo para São João só cuidar dela. Estava pedindo à sua mãe que fosse mãe de todos os cristãos, que nos acolhesse como filhos, na figura de São João. De repente tudo escurece. A terra fica submersa em trevas, são perto das 3 da tarde. Jesus exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus Pai poderia responder: não te abandonei, enviei Maria para que estivesse aí. De repente Jesus diz: tenho sede. E os soldados embebem em vinagre uma esponja, põe numa haste, aproxima da boca. Jesus sobe o vinagre e exclama: tudo está consumado, tudo está planificado, tudo foi feito até o fim. E rasga-se o véu do templo, a terra treme, quando o Senhor exclama em voz forte: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E expira. Maria quase desfalece ao ver Jesus entregando a sua vida nas mãos de Deus Pai. Por alguns momentos Jesus abandonou o nosso mundo, não é possível gozar da sua presença, Jesus não está mais ali. E Maria chora. É impressionante a cena, né? Entregando seu filho também. Ontem teve a missa de Ezequias, que chama, né? Missa de Ezequias, do padre Pedro Martendal, o padre que ajudou tanta gente aqui, confessou tanta gente, serviu na catedral há uns 10 anos. E eu gostei da escolha, porque você pode escolher várias leituras, né? Escolheram na missa dele aquela leitura de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem os santifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Ao meditar na morte de Cristo, a gente diz: o que nos pode separar de tanto amor, né? Como a gente vê na morte de Cristo. Vamos aprofundar na morte, né? O tema, já estamos meditando na morte, né? Vamos meditar na morte de Cristo. Nossa Senhora chora.
pela morte de Cristo. Mesmo tendo a segurança da fé de que Jesus ia vencer a morte, de que Jesus ia ressuscitar, sabia que voltaria a estar com ele. E por que Maria chora? Pela ausência física momentânea que lhe custa. E nós que temos fé, devemos pensar que aqueles que já se foram se encontram longe de nós só na aparência, não estão longe. Nós que não experimentamos a sua presença, mas eles nos veem e nos têm presente através de Deus. Nos veem e intercedem por nós e nos acompanham. No céu, estão todos vivos, ativos. Deus não é Deus dos mortos, como Jesus falou, Deus dos vivos. Intercedendo por nós estão o próprio Cristo, Nossa Senhora, São José, os santos da nossa devoção. Agora, mesmo assim, é normal que sintamos a ausência daquelas pessoas que partiram. Quantas vezes São José Maria se queixava com Deus quando morria uma pessoa do Opus Dei? Às vezes ele ia até o sacrário e dizia: Senhor, por que o levaste tão cedo? Se era tão jovem, podia ainda trabalhar tanto pelo Senhor, e há tão poucas pessoas no mundo que te amam. Aí depois ele terminava dizendo: mas seja feita, amada, a santíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Não a minha vontade, mas o que Deus quer. Mas reclamava com Deus quando morria alguém. E por mais dura e emocionante que seja a morte, algo difícil de se acostumar, de aceitar, faz-nos bem meditar na morte, para preparar-nos para morrer, que é preparar-nos para viver bem. Qual é o significado da morte? Em Cristo, a morte ganha o seu mais profundo significado. O Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salve, nos conta uma experiência de arqueologia que nos túmulos, nos sarcófagos do início do cristianismo, nos primeiros séculos, já se encontrava a imagem de Cristo, esculpida, normalmente. Por quê? A explicação do Papa Bento. Ele indica ainda o caminho para além da morte. Só quem tem a possibilidade de fazer isso é o verdadeiro mestre de vida. Ele nos indica o caminho, este caminho é a verdade, ele é mesmo simultaneamente uma coisa e outra, sendo por isso também vida, da qual todos nós andamos à procura. Ele está fazendo um comentário daquela frase de Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus Cristo é a vida. E nos antigos sarcófagos se colocava Cristo com duas imagens, do filósofo e do pastor. O filósofo é aquele que ensinava a principal arte, a arte de ser verdadeiramente homem, a arte de viver, a arte de morrer. E tinha um bastão na mão, nessa figura, porque normalmente naquela época o filósofo ele andava pelos caminhos ensinando. A imagem do pastor era lida no âmbito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu atravesse pelos vales sombrios, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo. O vale sombrio, o mais sombrio, é o vale da morte. Então, o bom pastor é aquele que atravessa comigo o vale da morte e me leva à vida. Ele é o verdadeiro pastor, aquele que conhece o caminho, que passa pelo vale da morte, porque ele passou. Ele percorreu essa estrada, Deus desceu no reino da morte, venceu a morte, voltou para nos acompanhar e para nos dar certeza que existe uma passagem pelo vale da morte que leva à vida. Um documento da Igreja Católica que diz que as três coisas que não tinham sentido na vida, Jesus deu sentido a essas três coisas. O pecado, o sofrimento e a morte. O pecado é redimido,
é perdoado. O sofrimento é transformado em instrumento de salvação. Jesus utiliza a dor para nos salvar. E a morte já não existe mais, porque Jesus vence a morte e a vida é para sempre. Então não devo temer nenhum mal, porque o mal pior é a morte, e a morte foi vencida. E essa é a esperança que surgia na vida dos cristãos. E para nós, a morte não pode ser tão dramática, porque não é. Porque em sentido absoluto a morte já não tem domínio. A morte não existe mais, a vida é eterna. A morte é simplesmente, o que é a morte? A separação da alma do corpo, por um tempo, porque depois no futuro voltaremos a ter um corpo glorioso. E para uma vida melhor, uma vida eterna. E os santos sempre viram a morte com naturalidade cristã. Santa Teresinha dizia: eu não morro, eu entro na vida. Santa Teresa de Ávila: eu quero ver a Deus. Para vê-lo é preciso morrer. Mas com maior naturalidade. São José Maria dizia: e quando vier a morte, que virá inexoravelmente, esperá-la-emos com júbilo, como eu tenho visto que souberam fazer tantas pessoas santas no meio da existência diária, com alegria, porque se imitarmos Cristo em fazer o bem, ressuscitaremos como Cristo, que ressuscitou realmente. Então, ele nos aconselhava, São José Maria: não tenhas medo da morte, aceita desde agora, generosamente, quando Deus quiser, como Deus quiser, onde Deus quiser, não duvides, virá no tempo, no lugar e do modo que mais convier, enviada por teu Pai Deus. Bem-vinda seja a nossa irmã a morte. Interessante, não sei se vocês já leram, se não aconselho a ler, porque é um livro muito bom, um livro sobre Nossa Senhora de Fátima, né? Em que o autor conta uma experiência muito simples, que Lúcia sabia que ia viver muito, porque Nossa Senhora falou para ela que ela ia viver muito tempo na Terra, e viveu, né? Mas que Francisco e Jacinta, os outros dois videntes de Nossa Senhora de Fátima, iriam morrer logo, iriam para o céu logo. E aí Francisco fica doente, muito doente, está morrendo. O que Lúcia faz? Vai até o hospital onde está Francisco e diz: quando você chegar lá, você pede para Deus me levar logo? E ele falou: não vou pedir, porque Nossa Senhora falou que você ia viver bastante. Quer dizer, não vou contradizer o que Nossa Senhora falou, né? Mas olha a visão, né, de Lúcia: pede para eu ir logo, porque eu quero ir logo para o céu, né? Vocês já estão vindo, eu quero ir logo. É uma visão totalmente diferente de quem tem uma fé imensa, né? De quem já viu Nossa Senhora, que quer estar com ela também. Então, nós devemos esperar com alegria a morte, por incrível que pareça. Como dizia São Paulo: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa alegria é uma história que me contaram, aconteceu na Espanha, que um rapaz do Opus Dei estava morrendo. Aí recebeu a unção dos enfermos e falou para o diretor da casa onde ele morava, né? Dá para pedir para as moças da obra fazerem, que cuidavam da casa, né? Fazerem um aperitivo para mim? O diretor achou estranho: ele está morrendo, quer festejar o quê? Aí ele argumentou, né? Quando viu a cara de estranheza do diretor, falou: olha, sempre que a gente recebe um sacramento, tem festa. Batismo, festa. Primeira comunhão, festa. Crisma, casamento, ordenação, tudo tem festa. Eu recebi pela primeira vez a unção dos enfermos, eu quero festejar. Festejou e depois morreu. Então, mas com essa naturalidade, eu quero festejar. E se a gente pensar bem, é um rapaz que estava dando a vida por Deus, tinha uma vocação, tinha uma vida de entrega, né? Vai ter medo do quê? Se a morte é estar com Deus. A Marta, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então, a única preocupação que nós devemos ter nessa vida está preparado para morrer e apresentar com o maior número de obras de amor possível. O que a gente leva desse mundo? Só o que é feito por amor. O resto passa. O que Deus vai perguntar quando nós comparecemos diante dele? Pensa que ele perguntará: você cumpriu a tua missão? Você teve uma vida de amor? Só isso. Quais foram as tuas obras de amor, de caridade? Isso que interessa. Espero que nós possamos dizer: mas eu cumpri a minha missão, para poder ouvir do Senhor. Então, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, né? E eu fui um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, um bom cristão, e cumpri a minha missão. Isso que interessa, e morrer na graça de Deus. Porque se nós morrermos na graça de Deus, pode demorar um pouco mais de tempo ou menos, depende se vamos para o purgatório ou não, mas estaremos com Deus no céu. Então, é importantíssimo viver na graça de Deus. Então, voltando a falar, o que nós levamos dessa vida? Obras de amor, os bons conselhos, ter aproximado alguém de Deus, cumprido a nossa missão, ter realizado um bom trabalho. Então, meditar na morte, como estão fazendo agora, nos leva também a lutar com sentido de urgência, para aproveitar bem o tempo. O tempo da vida é curto, para amar quanto queremos, para fazer o bem a muitas pessoas, para estender os valores de Cristo no mundo, e principalmente na família. E devemos estar alerta, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus que fala isso, que estejamos alerta, que ninguém sabe o dia que vai morrer. Eu lembro uma vez que, é um pouco dramática a coisa, mas eu estava num retiro, fazendo o meu retiro espiritual com mais de umas 30 pessoas. E na hora do almoço do segundo dia do retiro, uma pessoa não chega para a sala de jantar e alguém fala: vai avisar fulano que esqueci da hora, né? E chegou no quarto, ele tinha tido um derrame fulminante, estava morto, não tinha mais nada a fazer, né? Não tinha sido a meditação do retiro sobre a morte, que normalmente tem no retiro uma meditação sobre a morte. O padre falou 10 minutos, ele normalmente fala meia hora, né? Falou 10 minutos que ele não tinha o que falar. Tinha morrido uma pessoa, todo mundo está meditando na morte já, né? Então, no retiro morreu uma pessoa. Nós não sabemos o dia nem a hora. São José Maria falava muito, insistia muito, que nós deveríamos ver cada dia como se fosse o último da nossa vida. Se eu fosse entregar hoje à noite a minha alma a Deus, como eu viveria essas horas que faltam, né? Se hoje fosse o meu último dia, eu não lutaria mais, eu não mudaria algo que eu resisto a mudar e que eu preciso mudar. Às vezes as pessoas pensam: um dia eu preciso mudar isso daqui, mas hoje é o último dia, eu tenho que mudar hoje. Pensar nisso, não sei se hoje vai ser o último dia de alguma pessoa, será, né? Mas eu não cuidaria com mais força e afinco das coisas de Deus. Eu não aproveitaria a ocasião para conversar, talvez com um filho, um amigo, que eu não conversei bem, não tive uma conversa orientadora que deveria ter. Eu não pediria desculpas a alguém que não estou tratando da forma que devia. Eu não saberia passar por cima de queixas bobas. Uma vez aqui em Florianópolis, na época que a AIDS não tinha ainda a cura, eu estava na igreja da Imaculada Conceição, entrou uma senhora para conversar, porque ela já tinha confessado. Ela entrou para conversar e ela dizia: padre, eu estou morrendo, eu tenho AIDS, na época não tinha cura, estou morrendo. Aí então eu tentei animá-la, né? Como eu pude, tentei animá-la. Uma hora ela falou para mim: sabe que quando a gente está morrendo, a gente já não se queixa de mais nada?
Cara, eu quero mais é viver, mas já que eu não vou viver, eu vou reclamar dos poucos momentos que eu tenho de vida. Vou reclamar do quê? Né? Aquela frase me ajudou. Assim, quando a gente está morrendo, a gente não reclama de nada. Será que eu não reclamo demais? Do trabalho, das pessoas com quem eu convivo, dos defeitos dos outros. Né? A gente passaria por cima de muitas coisas, né, se a gente estivesse morrendo. São José Maria dizia que a gente tinha que viver cada momento, cada minuto, com vibração de eternidade. Estamos preparando para entregar nossa alma a Deus. Certa vez eu também tive uma experiência que eu fui num convívio do Opus Dei com outros fiéis e tinha um que estava também morrendo. Ele tinha um câncer no estômago, não tinha mais jeito, só tinha cuidados paliativos. E o que me chamou a atenção desse rapaz, posso falar o nome, Marco Antônio Cassolato, é que como ele estava lutando para se preparar para morrer. E como ele lutava vivendo a caridade de uma forma extrema. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando eu fui no quarto dele um dia, porque a gente tinha que fazer leitura para ele, né? Às vezes eu não conseguia ler. Então, aí o livro dele era as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Eu falei, nossa, ele está preparando para morrer mesmo. Está meditando nas 7 últimas palavras de Cristo. E um dia, nesse convívio, ele estava lá numa parte mais plana do sítio de Aroeira e quando ele viu que eu estava me aproximando, ele colocou a cabeça, ele estava tomando sol num platô lá, né? De calção tomando sol. Aí ele colocou a camisa e eu cheguei para cantar, por que você colocou a camisa? Continuou tomando teu sol? E ele falou assim, mas né, o senhor não se importa de ver a caveirinha? Né? Porque estava muito magro, estava pele e osso, né? Então ele estava pensando que não queria causar uma má impressão para alguém. Né? Tá morrendo. Eu falei assim, mas tira a camisa, toma o teu sol, não se importa com isso, né? Aí também no outro dia eu estava lá com ele nesse convívio, ele falou assim, Flávio, não fica aí que tem uma corrente de ar que você pode pegar um resfriado. Eu falei, por que ele está falando isso? Né? Claro, ele não podia pegar resfriado. Ele estava muito debilitado e se ele pegasse resfriado, ele podia morrer antes. Né? Mas ele estava preocupado com os outros que não pegassem o resfriado. Né? E muitos detalhes assim, né, que mostrava assim como eu quero crescer na caridade. Já na casa dele, depois desse convívio, uma vez 2 pessoas estavam ajudando ele a descer a escada para ir para a missa. Ele não se aguentava, né? E na hora lá fomos trocar de lugar um com o outro e ele caiu para trás. Não caiu lá embaixo, mas caiu sentado na escada. E ele disse, desculpa que eu já não me aguento. Às vezes reclamar com as pessoas, você me deixaram cair, né? Mas ele pediu desculpas, né? Porque eu já não me aguento, né? Não consigo me sustentar sozinho. Então, esse crescer na caridade, né? Isso que nós devemos estar preparados, né? E, bem, vamos encerrando essa meditação, né? Voltando o nosso olhar novamente a Nossa Senhora, né? Às vezes aqui no Brasil a gente canta aquela música, com a minha mãe estarei, a glória um dia, no céu, com a minha mãe estarei. E é uma grande esperança que nós temos. Me lembro de Bernadette Subiru, a vidente Nossa Senhora de Lourdes, que dizia, depois que alguém a viu uma vez, Nossa Senhora, desejaria morrer para poder vê-la outra vez. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.